Pirando Amigo orgulhosamente apresenta movimento harmônico simples, o pêndulo. Ok, aqui está ele, o pêndulo. O pêndulo é relativamente simples de estudar e até mesmo de fazer experiências, porque eu tenho uma cordinha com um peso pendurado que eu coloco para oscilar. Esse L é o comprimento da cordinha, o G é a aceleração da gravidade, e aqui está mostrando como se o pêndulo estivesse se movimentando. Óbvio, tem uma massinha presa aqui. Então, antes de estudar qualquer formulário, vamos enxergar o movimento desse pêndulo. Ok, então observe, o pêndulo, naturalmente, a posição de equilíbrio dele é na vertical. Ele foi deslocado aqui até atingir uma altura máxima. Como eu estou considerando um movimento harmônico simples, está sendo desprezível qualquer tipo de atrito, de resistência do ar, etc. Então, quando ele chega nessa posição de altura máxima aqui, se ele for abandonado, então, se é um MHS, o movimento dele vai atingir do outro lado a mesma altura máxima e assim sucessivamente. Uma sucessão de movimentos. Muito bem. Então, na vertical de equilíbrio dele até a vertical da altura máxima, em ambos os lados, eu chamo de amplitude. Então daqui até aqui eu tenho a amplitude dessa onda aqui. Muito bem. O pêndulo vai se movimentar assim. Então, eu vou ter essa figura para o movimento dele. É um movimento harmônico simples, observa. Oscila repetindo o movimento, sem amortecer. Então, o que eu vou ter? Bem, se esse eixo aqui fosse o eixo de tempo, quando eu completar um ciclo, a medida de um ciclo aqui, representaria o período. Por quê? O período é o tempo de um ciclo. Por exemplo, daqui até aqui eu completei um ciclo. Como que eu vejo isso? Ó, observe, o movimento vai começar a repetir. Então, um ciclo é daqui até aqui. Então, se eu medisse o tempo aqui, se esse eixo fosse de tempo, eu teria o período. Daqui até aqui também tem um ciclo. Agora, se esse eixo fosse medido em centímetros, em metros, um ciclo ia representar o comprimento de onda dessa onda. Ok? Isso nós vamos ver mais tarde. Muito bem. Voltando ao pêndulo, não é? Aqui está ele. O período é o tempo de um ciclo. Então, o período do pêndulo é o quê? 2π raiz de L sobre G. Muito bem. O L em metros, o G em metros por segundo ao quadrado. O L é o comprimento do fio do pêndulo e a gravidade é a aceleração da gravidade. Se eu estiver na Terra, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse período é encontrado em segundos. Ok? Muito bem. A frequência é 1 sobre período. Período é o tempo gasto para um ciclo e a frequência, o número de ciclos por intervalo de tempo. Então vai ser o inverso da fórmula. Eu posso ter, se eu usar a fórmula, a frequência em Hertz. Hertz quer dizer ciclos por segundo. Agora, existem exercícios que a frequência é em RPM. RPM é o que? Rotações por minuto, ou seja, ciclos por minuto. Voltando à figura do pêndulo, não é? O período é 2π raiz de LG, o L é o comprimento do pêndulo, o G é a aceleração da gravidade. A massa presa ao pêndulo não me interessa. A massa presa ao pêndulo não interfere em relação ao período desse pêndulo. Ok? Fazendo um exercício então. Exemplo. A figura representa um pêndulo simples de período T. Colocando-se um prego P na posição indicada, o pêndulo, na máxima enlogação na esquerda, fica com a configuração indicada pela linha pontilhada, voltando depois à sua configuração inicial.
Qual é o período de oscilação desse sistema? Então vamos analisar a figura. Muito bem. Aqui está ela. Um pêndulo. Antes de colocar o preguinho, o pêndulo tinha comprimento de 40 centímetros. E oscilar aqui. E depois que coloca o prego, a oscilação passa a ser de um pêndulo de 10 centímetros. Então, eu tenho o período total, vai ser metade de um período de um pêndulo de 40 centímetros, mais metade do período de um pêndulo de 10 centímetros. Por quê? O período completo seria uma volta completa. Só que ele faz meia volta, meio ciclo com a medida de 40 e meio ciclo com a medida de 10. Ok. Observe, repetindo, o período é 2π raiz de LG. Então, a massa que está presa ao bloco não interessa para calcular o período. Não interessa também a amplitude, nem a altura que o pêndulo foi abandonado. Interessa o comprimento e a aceleração da gravidade. E podemos observar que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento. Ok. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que o período do meu movimento, do meu sistema, vai ser a metade do período do pêndulo, com 40 centímetros, mais a metade do período do pêndulo com 10 centímetros. Já expliquei por quê. Porque é meio ciclo de 40 e meio ciclo de 10. Muito bem. Então, quando L era 40, eu chamei o período de 2π L sobre G. Agora eu vou fazer metade desse período. Então é T sobre 2. Quando L passou a ser 10 centímetros, 10 centímetros é 1/4 de 40. Isso quer dizer que, como o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do L, se o L diminuiu 4 vezes, o período vai diminuir 2. Muito bem. E a metade do período, então, vai ser T sobre 2 dividido por 2. A metade do período vai ser 1/4 do período normal do pêndulo de 40 centímetros. Então, qual que é o período total? O período total, já falei, é metade dos dois períodos. Como antes, o primeiro período do pêndulo de 40 centímetros era T, metade de T é T sobre 2. E o período de 10 centímetros, do pêndulo de 10 centímetros era T sobre 2, metade vai ser T sobre 4. Então, o período total vai ser 3/4 de T. Ok? Para organizar melhor nossos estudos, no canal Pirando Amigo você encontra o índice de conteúdo do canal. Logo acima do link inscreva-se, você consegue acessar o índice de conteúdo do canal. Inscreva-se no canal, aproveite a oportunidade, inscreva-se no canal, curta o canal, compartilhe, ok? Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.